sobre o Mancini, tá? Uma informação em relação ao Wagner Mancini. Com o desenrolar do jogo, é claro, agora depois do duelo, o Goiás venceu, acho que a gente não tem que pedir a cabeça aqui do Mancini, não. Mas a grande verdade é que o Goiás não joga, não tem uma boa sequência nessa Série B, olha, há quase 4 meses. O Goiás ele vai nessa reta final de Série B tentar o acesso muito mais na força da camisa, na experiência do seu elenco, também do seu treinador, do que propriamente qualidade técnica. Entretanto, eu não descarto uma mudança de técnico no Goiás ainda nessa Série B. O que a gente tem informações dos bastidores é que sim, o Mancini poderia ser demitido do Goiás se perdesse esse jogo de hoje contra o Paysandu. O próximo jogo contra a Ferroviária, eu acho que com essa vitória o Mancini ele ganha uma sobrevida. Por quê? Assim, não é hora de demitir um técnico na segunda colocação, na pior dos cenários, antes do clássico contra o Atlético Goianiense. Mas o Mancini, para mim, ele precisa de uma cobrança, de um puxão de orelha. Acho que isso está acontecendo no Goiás, tá? Acho que não é esse o questionamento do torcedor, só que é um time que não consegue mostrar evolução dentro dessa Série B em um momento muito crítico do campeonato. Então fica essa impressão do torcedor, e ela de fato é verídica, que é o seguinte, o Goiás não está jogando bem. Uma hora, as vitórias vão secar, e elas já secaram. O Goiás já começa o segundo turno dessa Série B muito mal. Acho que ganha uma sobrevida com esses 2 jogos, onde o Goiás fez o que tinha que fazer. Para mim, o empate contra o Coritiba, da forma que o Goiás vinha jogando, a desconfiança, as falhas defensivas, o empate lá no Couto Pereira aconteceu da forma que dava para fazer. Eu não vou julgar aqui o Mancini também e querer obrigar o Goiás a jogar igual o City do auge com o Guardiola. Não é isso. Então, esse jogo contra o Coritiba é uma avaliação à parte. Vem esse jogo contra o Paysandu, onde na teoria já era um jogo para o Goiás voltar à confiança, jogar bem, ter todos os seus titulares, Rato, Anselmo, Ramon, um time interessante e equilibrado dentro da Serrinha. Não foi isso que aconteceu. As suspensões que fogem também do controle do Wagner Mancini. Ele faz uma escalação remendada, não inventa moda, né? Acho que a única insatisfação do torcedor era com a presença do Arthur Caíque, mas ali não tinha muito o que ele fazer também não, cara. Não tinha muito o que ele fazer. Para mim, o erro está na diretoria do Goiás ao não trazer um centroavante de ofício, né, para disputar essa posição com o Anselmo Ramon. Não inventou moda, tá? Mas falta uma criatividade do Goiás, falta uma jogada ensaiada. Acho que hoje a gente viu isso na questão defensiva, mas ofensivamente é um Goiás que cria muito pouco. Não conseguiu, por exemplo, se impor, sufocar o lanterna do campeonato em casa. Isso é verdade. O Goiás não está jogando bem. E sendo bem honesto com vocês, eu não posso mudar em 380 graus a minha opinião por conta de um gol marcado, um gol achado aos 40 minutos do segundo tempo. Para mim, se o Goiás seguir nesta pegada, essa forma de jogar, este desempenho dos últimos jogos, eu não acredito no acesso do Goiás, gente. A vantagem pode ser grande, mas essa reta final ela é muito competitiva. Os times eles têm uma pontuação equilibrada, alguns outros ganham, né, um gás novo, como é o Atlético Paranaense e o Novo Horizontino. Não acho que todo mundo daqui em diante vai sair ganhando de todo mundo, não é isso. Mas a diferença que em outra hora era muito grande, de um Goiás para o Paysandu, hoje já não é mais. De um Goiás para a Ferroviária, hoje já não é mais. Todos os jogos parece que você está assistindo o 4º contra o 5º colocado. São jogos muito parelhos. Então, essa forma de jogar para mim no Goiás, esse baixo desempenho, às vezes até mesmo criando algumas boas jogadas, mas uma ineficiência muito grande no ataque, pode custar caro. Pode custar caro, e eu acho que o Mancini também tem parcela de culpa nisso. Não pensar em demissão, perdeu para a Ferroviária, existe chance de demissão no Goiás, Guilherme? O que eu tenho de informações nos bastidores é que há uma parte da diretoria do Goiás insatisfeita com algumas decisões do Mancini, em especial o jogo contra o Avaí para trás, mas no enredo geral, aquele núcleo principal do Goiás, o Andrino, o Paulo Rogério Pinheiro, a situação
é estabilizável, tá? Porém, o Goiás não está jogando bem, gente. E eu espero, no fundo do meu coração, que essa vitória o Goiás consiga recuperar um pouquinho da confiança, que faça um jogo lá no interior de São Paulo interessante e que venha pro clássico contra o Atlético com uma moral, com um desempenho diferente. Mas, sendo bem honesto para vocês, eu sinto que o Wagner Mancini um pouco meio que perdeu aquele fôlego, aquela forma de escalar o time. Nem faço essa análise 100% somente para esse jogo contra o Paysandu, não. Onde a escalação inicial era o que dava para fazer, as opções no banco eram muito ruins, né, muito limitadas, com 8 suspensões. Só que eu não estou analisando somente agora. Tá? O Goiás não consegue apresentar uma boa sequência na Série B, já tem basicamente um turno. Então, eu fico com essa desconfiança, não vou mentir para vocês não. Acho que não é um gol no último minuto que vai mudar os meus questionamentos. Porém, em termos de competitividade, eu acho que é um Goiás que vem demonstrando pelo menos um pouco mais de vergonha na cara, de respeito, de força, de fome de bola, do que em comparação, por exemplo, aos jogos contra o Avaí lá na Ressacada e o Botafogo de Ribeirão Preto aqui na Serra. Tá bom? Não esqueça de conferir o link da Zapay, nosso patrocinador aqui do Goiás News, onde você encontra um app que facilita bastante a sua vida financeira e também no trânsito. Para você que tem IPVA, licenciamento ou multas, você consegue consultar através da placa do seu veículo, seja ele carro ou moto, de maneira gratuita os débitos em aberto com o seu veículo. E você pode fazer os pagamentos por lá em até 10 vezes sem juros ou mais, 10 vezes ou mais, né? Você garante 20% de desconto nos pagamentos com a Zapay, utilizando o nosso código, o nosso cupom Goiás20. Você pode baixar agora mesmo o aplicativo pelo link na descrição do nosso vídeo, a Zapay, consultar a sua placa e garantir 20% de desconto no valor das taxas, utilizando o código Goiás20, tá bom? Todas as informações da Zapay eu separei aqui embaixo para vocês. Vamos ler aqui os comentários, né? O que os torcedores